Olá, estamos abrindo aqui mais um painel regional, você sempre conferindo conosco, acompanhando com a gente os debates, as discussões e o aprofundamento dos temas que estão na pauta aqui da nossa região metropolitana e, claro, os assuntos de interesse nacional. Programa gravado nesta sexta-feira, sequência do feriadão, né, de 21 de abril, dia em que se comemora a data especial do Tiradentes, e a gente, claro, não tem a interação, a participação normal e natural pelo telefone e pelo site, né? Mas pelo facebook.com/painel regional TV você pode enviar a sua mensagem comentando aqui o programa, fazendo sugestões, enfim, né? E, claro, interagindo conosco como é de costume. Eu estou recebendo nesta edição aqui do painel o vereador Banha, Antônio Carlos Banha Joaquim do PMDB, aqui de Santos, o Heraldo José dos Santos mais uma vez participando com a gente, a participação também importante do nosso Vicente Cassione, advogado e articulista, e a Jéssica Souza, né, nesta edição, acompanhando a gente aqui na bancada do painel regional. Começando sempre aqui pela esquerda, vereador Banha, mais uma vez prazer revê-lo e prazer em tê-lo a bordo aqui no painel. Tudo bem, Banha? É uma honra para mim muito grande estar aqui presente novamente no seu programa. Uma boa tarde a você, o Heraldo, o professor Cassione, a Jéssica, os telespectadores, no dia da nossa gloriosa Inconfidência Mineira. Meu caro Heraldo José, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Moturão? Boa tarde a você, boa tarde ao vereador Banha, ao professor Cassione, a Jéssica na ponta e principalmente você de casa que nos assiste nesta data, neste feriado. Né? Muito bem. Vicente Cassione conosco em mais esta edição. Prazer revê-lo também, Cassione. Um abraço, Moturão. Abraço ao Banha, ao Heraldo, à Jéssica e aos caríssimos telespectadores. E a Jéssica Souza conosco nesta edição do painel regional, conferindo aqui toda a nossa produção, né, Jéssica? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Moturão, boa tarde a todos. O Facebook vai estar sempre aberto para receber as notificações dos nossos internautas, né? Isso, dos nossos internautas. Muito bem. Pode criticar também, viu? Fique à vontade. Se você não gostou do programa, do que foi falado aqui, pode criticar a gente. Somos absolutamente democráticos, tá certo? O Heraldo está atento, né, e está sedento por discutir, debater, inclusive com o Banha, com o Cassione principalmente, né? Uma pauta que tem muito a ver com o 21 de abril, né? Questão da delação, do delator, não é? Do traidor, né? Como ficou pela história o Joaquim Silvério dos Reis, o delator, o traidor, né? Do mais famoso do planeta, acho que ainda é o Judas, né? Que deu o beijo na face de Cristo e o entregou, né? Aos soldados romanos, enfim, né? Era isso, né, Heraldo? Principalmente para a gente começar aqui esse programa de sequência de feriado. Você citou Judas e parece que foi a primeira grande delação premiada, né? 30 moedas. Mas se confunde muito, né, essa figura da traição com a delação, e a gente vê que o processo, a Operação Lava Jato, ela foi movida e alimentada, né, principalmente pela chamada delação premiada. Muitos dos que estão na cadeia e as investigações tiveram seu curso e prosperaram na medida em que aquele que se viu também ali nas barras dos tribunais falou, olha, para amenizar a minha pena, fulano estava comigo, ciclano fez isso, beltrano fez aquilo, e quando se vai checar realmente se encontram lá listas, documentos, provas, indícios fortes e que realmente contribuem para que esse resultado se afirme e se confirme em relação àquele para quem o dedo do delator apontou. E eu acho que isso realmente, esse instituto no Brasil, que já vem de outros países, vem funcionando. Agora, claro, tem muita gente aí que fala os boquirrotos, como o professor Cassione sempre diz, que não levam a lugar nenhum. Mas, de qualquer maneira, é um tema que realmente é instigante. Muito bem. Cassione, que militou durante tantos anos, continua, né, na área do direito criminal. Pode abrir um espaço maior para a gente, elucidar um pouco mais a gente nesse termo, nessa questão, para não se confundir. Inclusive, eu lembro de uma palestra do juiz Sérgio Moro, né, em que, em determinado momento, quando a reportagem colocou o vídeo e o áudio, né, dele encerrando a participação dele, questionando, né, a questão de a legalidade, essa questão que envolve a delação premiada, e no momento ele usou o microfone e disse o seguinte, gente, vamos com calma, porque não é nenhum respeitável comerciante traindo, né, o seu
sócio, ou seu companheiro, gente, uma outra pessoa do bem, né? É bandido entregando bandido. Não passa disso, a delação premiada que nós estamos fazendo, né? E na Lava Jato, aparentemente, as coisas vão acontecendo, né? A coisa mais engraçada, para colocar esse engraçado entre aspas, é que no direito criminal, no processo penal, sempre houve uma regra que é a seguinte: a confissão isoladamente, confissão de um réu isoladamente, sem amparo na prova dos autos, não vale nada. Não é suficiente para condenar alguém o fato de ele confessar um crime, se não houver provas que deem suporte a essa confissão. Se tu disser, ó, fui eu que matei fulano de tal E não vale. tiver, por exemplo, nem o cadáver, nem testemunhas, nem nenhuma prova, você fica falando sozinho que matou e não vai ser condenado por isso. Por quê? Porque a confissão sempre é algo que, embora possa parecer a revelação que alguém faz do mal que cometeu, muitas vezes a confissão é extorquida. Quantas pessoas confessaram, eu cansei de defender réus, que tinham confissões assinadas com a letra trêmula, saindo da linha, mas dizendo com detalhes o crime que eles diziam que tinham cometido, e depois eu provei que não tinha crime nenhum cometido por aquele cidadão que confessou. Mas isso cansou de acontecer. O fato de alguém confessar é, muitas vezes, algo que é feito sob terror, sob medo, sob temor. Então o sujeito assina qualquer coisa para ficar livre, ou da tortura. Antigamente era o pau de arara, que havia em cada distrito, lá num cantinho oculto, e assim por diante. Muito bem. Se a confissão sozinha, por si só, isolada, não tinha o condão de levar alguém a ser condenado, a segunda regra era: palavra de réu não pode prevalecer sobre palavra de corréu. Então você tinha dois réus no processo. Um réu acusava o outro e jogava a culpa em cima do outro. Essas duas palavras tinham a fragilidade. Por quê? Porque eu quero me livrar da minha culpa, digo que foi ele. Ele quer se livrar da culpa, diz que fui eu. Isso como as crianças costumam fazer, as crianças pequenas. Ô mãe, não fui eu, foi ele. Aí eu te falo, não fui eu, foi ele. Né? Aquela coisa de jogar para cima do outro. Então, quando alguém pegava num processo apenas um réu falando contra outro réu e vice-versa, isto não era suficiente para condenação. Daí a expressão que todo mundo repete: na dúvida, em favor do réu. In dubio pro réu. Isto é, se você tem duas versões, por que você vai escolher a versão que condena e não a versão que absolve, se a gangorra está nivelada? Muito bem. Hoje, nós temos a delação premiada. O que é a delação premiada? É a palavra de um réu que confessa, mas muito mais do que confessa, joga para cima de outras pessoas a responsabilidade pelos males que ele está confessando. Então o sujeito, por exemplo, diz assim: eu fui intermediário, eu peguei o dinheiro do João e levei para o deputado Pedro, para o senador José, eu só fui o mala.
Pode ser verdade, pode ser mentira. Pode ser que aquele senador que ele diz para quem ele levou o dinheiro não seja o destinatário, seja um outro. Então, quando você na política, e você sabe que você tem perseguição política, por exemplo, o prefeito agora de Montes Claros, cuja mulher elogiou a sua conduta e o seu comportamento na hora do voto, no dia seguinte foi preso, porque estaria beneficiando o seu próprio hospital em detrimento dos hospitais públicos da cidade. Eu não sei se é verdade. Eu não sei se é verdade. Aparentemente é. Ontem o fato ficou consumado. Ele é um bandido que prejudicou os hospitais públicos em benefício do seu hospital. E a mulher que fez o elogio para ele está hoje ridicularizada no Brasil inteiro. Quando é que você sabe que a palavra de alguém é verdadeira? Quando é que você sabe que uma confissão foi obtida de forma espontânea? Por isso que a confissão espontânea, ela é atenuante do crime. Mas muitas vezes a confissão espontânea foi feita debaixo de pancada. Parece ser espontânea. Comparece o réu espontaneamente aqui para dizer o seguinte, só que ele não foi espontaneamente, ele foi levado lá num camburão, não é? Deram-lhe um tratamento de choque e ele acabou contando o que contou. E no papel... Você acha que isso serve também para essa questão que envolve eu não tenho Lava dúvida, Jato e eu essa não coisa tenho, toda? eu não tenho dúvida, Butural, que nas delações premiadas que andam aí, há muita verdade dita por alguém contra os outros, há muita mentira dita por alguém contra os outros e há muita mentira dita por alguém em seu favor. Porque isto é da essência dos que se envolvem nos crimes. Professor, o senhor, a gente viu mais essa questão da delação premiada, ela se materializar justamente agora nessa operação Lava Jato com o Moro, e o Moro sempre se disse um apaixonado da legislação americana. O senhor é um professor, operador de direito, conhece a legislação não só do nosso país, mas do mundo todo. Qual é a diferença? Mas parece que esse rito americano não foi seguido ipsiliter pela nossa justiça através do Moro com relação à delação premiada. E uma outra pergunta é que muitos ainda, até os próprios operadores do direito, alguns que não militam nessa área, ainda confundem a delação premiada com um acordo de leniência, que é entre pessoa jurídica e pessoa física. Como é que a gente pode dizer com relação à atitude do Moro? Está correto? Ou o simples fato do cidadão estar preso já não é um tipo de pressão, já não é a tortura, porque ninguém gosta de ficar preso. E ali os dias vão contando para quem está lá dentro da cela. Aí o cidadão, de uma hora para outra, ele vai abrir o bico. Bom, ele inclusive parece que teve uma passagem importante pelos Estados Unidos também no aperfeiçoamento, né? Vamos começar pelos Estados Unidos e pela Itália. São dois modelos. A Itália começou com a delação premiada no processo contra a máfia. Vocês lembram que o grande delator que ajudou, na época, a desbaratar parcialmente, porque essas são imortais, essas associações criminosas, mas a máfia sofreu um grande abalo e uma grande perda, na época, de espaço, com a delação daquele italiano mafioso que morava no Brasil, que era o Buscetta. Isso. Então, o Tommaso Buscetta. Ele foi para lá, abriu o jogo, foram atrás de todas as informações que ele prestou, e eu me lembro bem, até porque estive lá cuidando de um caso de um brasileiro, fui ao presídio da cidade de Brescia, na Itália, que era o presídio de segurança máxima, mais expressivo da Itália, e ele estava superlotado de capos de chefes mafiosos.
foi à custa, ele começou. Muito bem. Quando você dá uma informação e a informação corresponde à realidade, aparecem os elementos. Se você diz assim, o Cunha tem conta de 5 milhões de dólares que foram depositados na Suíça para ele, e a Suíça vai e confirma que existe uma conta de 5 milhões de dólares que foi aberta naquele momento em que o delator disse que isto aconteceu, está batendo a informação do delator com o momento em que a conta foi aberta. Aí você tem a prova concreta que robustece e que dá identidade à delação. No modelo americano, a delação premiada é anterior. Os italianos se inspiraram nela. Mas no modelo americano, a delação premiada faz parte de uma cultura de um povo em que o perjúrio derruba um presidente. O perjúrio é um crime gravíssimo, tão grave quanto o crime mais grave que possa existir. Uma testemunha que vai e comete o crime de perjúrio está frita. E às vezes o próprio réu, porque no Brasil o réu pode mentir. O réu não está obrigado a dizer a verdade no Brasil. Ele tem direito ao silêncio e tem direito à mentira. Está na lei brasileira. Nos Estados Unidos... Mas chega a ser uma coisa meio absurda, né? É absurda. O réu tem direito a mentir? Mas não é só o réu. A mãe do réu tem direito a mentir, o pai do réu tem direito a mentir, o irmão do réu tem direito a mentir. Isto é, os ligados por sangue e o cônjuge, ou o direito a não companheiro, gerar provas contra aquelas não pessoas. estão obrigados, porque seria uma exigência de você querer que o próprio pai depusesse contra o filho, ou que o próprio filho depusesse contra o pai. Então isto, de certa forma, do ponto de vista do rompimento afetivo, tem um sentido. Nos Estados Unidos, não. O réu não pode mentir. Tanto que o réu faz acordo. Se o réu confessa, e não precisa fazer delação de ninguém, se ele confessa o próprio crime, ele, de uma pena de prisão perpétua, pode vir a cumprir 2 anos de cadeia. Por quê? Porque ele confessou e fez um acordo com o Ministério Público. Lá o Ministério Público tem o poder de fazer acordo com o advogado do réu. E a pena despenca brutalmente em razão da confissão. E por que se faz isso? Porque não se perde tempo investigando, porque o Estado não tem que provar coisa nenhuma, porque a prova vem na bandeja e está pronta. Só que a cultura deles é diferente. Você vê nos filmes, e não é exagero, claro, em alguns casos não haverá isso, mas você vê nos filmes que a testemunha vai depor, jura lá sobre a Bíblia e diz a verdade como regra. Você fica bobo de ver que o sujeito perguntado diretamente na hora do julgamento, ele dificilmente mente. É contra a condição cultural de um povo que desde os tempos dos pilgrims, dos peregrinos, do Mayflower, e depois atravessando o tempo da conquista do Oeste, em que a lei era aplicada na hora e a árvore servia de forca. E depois a Guerra de Secessão, que foi a guerra entre os sulistas e os nortistas nos Estados Unidos. Isso tudo criou uma cultura ligada à religião predominante, não é? Que é a religião presbiteriana, não é? Que são os protestantes, de uma certa maneira. Eles têm essa coisa de dizer a verdade, como regra. Nós temos a cultura contrária. Quer dizer, aqui, uma testemunha, necessariamente ela não mente. Muitas vezes ela diz que não sabe o que ela sabe. Então, é uma dificuldade você tirar de uma testemunha numa audiência a verdade que ela sabe e não quer dizer. Então, ela ou mente, ou se omite, ou se cala,
ou conta uma outra história que não é a história real. Quantas vezes eu peguei peritos mentindo? Quantas vezes a gente num júri desmascarou o perito que estava dizendo uma mentira, aí você tem que fazer um esforço sobre-humano para dar a volta, pegar ele pelo cangote e mostrar. Então a delação premiada no Brasil, como tudo no Brasil, você tem que ter um pé atrás. Nós no final vamos ver quanto dessa delação premiada é calúnia, é denunciação caluniosa, porque são coisas diferentes. Calúnia é quando eu digo que você cometeu um crime, acuso você. Denunciação caluniosa é quando eu abro um processo ou um inquérito contra você, ou faço com que um processo criminal ou um inquérito seja aberto, acusando você de um crime. É muito mais grave. A pena da denunciação caluniosa é muito mais grave, porque além de eu ofender a sua honra, eu movo a máquina do Estado para processar você, estando você inocente. Então, esse é o meu comentário a respeito da delação premiada. O delator nunca é visto com bons olhos. Vamos falar daqui a pouquinho sobre o delator? Estamos estourando aqui o primeiro bloco, a gente faz um intervalo e o painel regional volta já já. Muito bem, retomamos aqui a sequência do painel regional. Banha conosco, ao lado do Heraldo, Cassione e a Jéssica, acompanhando aqui o nosso time, a nossa produção, nossa discussão, nosso debate, né? Banha e Heraldo, Cassione explicou bem aí a questão que envolve a delação premiada, que nós estamos acompanhando desde o início da Operação Lava Jato. E a minha dúvida continua, vereador e Heraldo, depois o Cassione pode se posicionar melhor também, em relação ao presidente da Câmara, né? O presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, porque várias delações já foram feitas envolvendo o nome dele, 5 ou 6 contas na Suíça já foram descobertas, ele disse que não tinha nenhum, mas a mãe dele, acho que não, né? Não é a mãe dele, mas a esposa dele, a filha dele, estão as duas têm conta na Suíça, já foi separado o foro privilegiado, elas não têm foro privilegiado, vão ter que responder, não sei se é o Sérgio Moro, não sei exatamente a quem é, mas o foro privilegiado é só dele, né? Ele deixou a filha e a esposa na chuva. O que falta para se punir este deputado? Olha, até para ter uma lógica na pergunta para o professor Cassione responder, é o seguinte: quando você faz um acordo de delação premiada, e se você é embasado essa delação em cima de mentira, já que o cidadão mente, o cidadão nós não temos a cultura americana, você depois, no final disso, como nós já estamos em tantas operações dessa Lava Jato, quando você vai montar esse quebra-cabeça, você não corre o risco de acontecer um efeito dominó às avessas, ou seja, desmoronar aquilo que você já construiu em cima de várias delações que não são verdadeiras? Como é que você vai imputar? Como é que você vai inserir ou praticar ou dar a pena de uma maneira correta, professor? É uma pergunta muito oportuna que você está fazendo, porque o grande risco que se corre numa investigação criminal é quando você pega uma ponta de um fio do novelo de lã e esse fio mostra que o outro lado, a ponta do outro lado, leva a uma mentira. Quando você começa a desmoralizar, você pega um delator que mentiu, você pega um segundo delator que mentiu, toda a estrutura da delação premiada fica sob suspeita. Esse é o risco que a gente tem. É claro que para cada delação que é feita, é preciso que haja uma prova que corresponda, senão ela não é levada em conta. Ela não pode ser levada em conta. Não basta apenas o pronunciamento. Só que no Brasil acontece o quê? O delator faz um pronunciamento. Esse pronunciamento tem que ficar sob sigilo, até que se encontre a comprovação do que ele disse. Mas vaza imediatamente para a imprensa. Então, todas as delações que nós conhecemos, algumas vazaram e outras não vazaram. Então, nós não sabemos, por exemplo, se existem acusações contra o presidente Lula
que não vazaram e até hoje não vieram à tona. E então é o que se diz. Bom, não tem acusação contra ele, a não ser o triplex e o sítio. E mesmo assim, não está comprovado definitivamente que aquilo está mal contado. Muito bem. Mas e se outros delatores, por exemplo, se o Marcelo Odebrecht abrir a boca, se é que já não abriu, todo mundo diz que ninguém sabe o tamanho do rombo que vai ser. Agora, está abrindo todo mundo a boca em relação ao presidente da Câmara, e aí a resposta ao Muturão, o Eduardo Cunha. O que falta para pegar o Eduardo Cunha? Em tese, se você já tem, todas as delações o pegam. E todo mundo levava dinheiro para ele. E se essas contas já foram confirmadas que existem, seja onde seja, por que ele não foi pego? Eu faço uma pergunta que essa resposta até hoje ninguém deu. Por que tanto dinheiro, porque o maior volume de dinheiro individual que foi para alguém, por tudo que a gente viu nas delações, mais de 54 milhões, se não me engano, de dólares, isto que significa 200 e tantos milhões de reais. Por que em 2011, 2012, em que o Cunha não era líder de bancada, em que o Cunha não era presidente da Câmara, em que o Cunha era um deputado como outro qualquer, por que dariam tanto dinheiro para ele como não deram para ninguém? Eu tenho o direito de suspeitar, e é mera suspeita, que ele deveria ser o mala. Isto devia ser o seguinte, ele devia ser o deputado escolhido para levar o dinheiro para os outros deputados que até agora não apareceram. Porque nenhuma empresa vai gastar milhões e milhões e milhões de dólares em cima de um deputado inexpressivo. Tem lógica o raciocínio. Tem lógica o raciocínio ou não tem? Tem. A segunda coisa que é preciso dizer é que ter conta no exterior, naquela época, 92 em diante, 92, 93, 94, muita gente depositou dinheiro limpo no exterior. Por quê? Com medo do Collor Tinha acabado de sair de um confisco do Collor que você não sabia o que ia acontecer. É verdade. Como está acontecendo hoje. Já ameaçaram várias vezes de dizer que vai vir novo confisco. Então o sujeito que ganhava um dinheiro, ele punha numa conta em qualquer lugar, quando não punha no colchão, ou debaixo da cama, porque ele não sabia se no dia seguinte ele ia ao banco, o banco ia estar fechado, porque vocês não tenham dúvida. Escutem o que eu vou dizer hoje aqui. Pode escrever que eu assino embaixo. Se caçarem a Dilma, se houver um impeachment, e se o PT agir como sempre agiu, e não é por falta de ameaças que já foram feitas, dentro do Palácio do Planalto. Ainda ontem o Rui Falcão disse, nós não vamos ficar quietos, não. Nós não vamos dar estabilidade a governo nenhum. Nós vamos para a luta. Palavra dele. Vocês não tenham dúvida. O Brasil vai viver aqueles dias que eu estou prevendo. Você vai ao banco, o banco vai estar fechado. Você vai pegar uma estrada, a estrada vai estar obstruída. Você vai ter greve geral em hospital, você vai ter greve geral atingindo todos os setores, porque o PT sabe fazer isso. E a esquerda radical sabe fazer isso. Nós sabemos que isso está previsto. Então, o que me assusta não é a Dilma ter ou não ter o impeachment, é o dia seguinte. Porque a represália e a atitude, não há patriotas na política, como nós imaginávamos que deveriam existir, na quantidade desejável. O que nós temos que ter em mente é, se ela sofrer o impeachment, do que será capaz de fazer aquela parte do PT que já fez muito do que a gente sabe em outros tempos e vai fazer com muito mais razão agora. Esse é o problema. Heraldo. Professor,
E em cima disso, a delação ainda tem algum benefício para quem delata, tem a questão das investigações, como bem o senhor colocou, mas o senhor não acha que não está faltando, principalmente no acordo de leniência, imputar alguma responsabilidade? Mas a empresa é jurídica, ela deixou um prejuízo, ela deixou um país alquebrado. Ela não teria que estar devolvendo isso aos cofres públicos? Logicamente que a gente vai pensar na questão do trabalho, dos profissionais que ali ficaram, que não participaram, porque também tem esse viés. Mas é como a gente está vendo também passando em alguns clubes. Os clubes praticamente são delapidados por gestões temerárias, aí a gente tem visto. E criminosas. E praticamente não se devolve nada daquilo que foi amealhado. O cidadão foi embora, ou o cidadão foi penalizado. Não teria que ter uma estrutura jurídica, um arcabouço que possa atingir isso, professor? Está na Constituição, colocado por mim, um princípio que eu defendi no Congresso Internacional de Direito Penal em Hamburgo, na Alemanha, em 1979. E voltei a defender no Cairo, no Congresso, 5 anos depois, que é de 5 em 5 anos, o mesmo princípio, que é o da responsabilidade criminal, da responsabilidade penal da empresa, da pessoa jurídica. Não apenas do sócio, do chefe, do presidente. A pessoa jurídica pode praticar crimes. Isto já existe em mais de 50 países do mundo. Não havia. Era um dogma no direito penal, era uma regra imutável, que só as pessoas físicas podiam praticar crimes. Eu sustentei essa tese, que não é minha, mas foi a partir destes 2 congressos que se avolumou a admissibilidade da tese e aplicação nos países. Hoje você vai à Bélgica, à Holanda, à França, a Portugal, você tem a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Que aqui no Brasil foi para a Constituição nos crimes ecológicos e nos crimes contra o sistema financeiro, nos crimes de origem, de natureza financeira. Só que está lá na Constituição, mas depois tinha que fazer a lei complementar. E até hoje, desde 1988, não fizeram a lei para regulamentar a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Porque aí sim, você pune os autores, que são responsáveis, inclusive por ressarcimento das suas fortunas pessoais, como pune as empresas, que são responsáveis criminalmente e que podem ser punidas. Claro que você não põe a empresa na cadeia. Você tem outras maneiras de punir. Você tem a pena pecuniária, você tem a pena de confisco de bens, você tem a pena de extinção da empresa, você tem a pena de intervenção e você tem a pena de substituição da diretoria institucional das empresas pelo seu próprio quadro de operários, de trabalhadores, de funcionários, que assumem a empresa no lugar dos ladrões. Tudo isso como pena criminal. Ora, por que não fizeram isso até hoje? Eu pus na Constituição, eu não era deputado. Eu estava lá como jurista, assessorando o relator. Coloquei isto, como coloquei a inviolabilidade da honra, da vida privada, da intimidade e da imagem das pessoas. Artigo 5º, inciso 10º. Isso está na Constituição e é aplicado. Mal e porcamente, mas é aplicado. Mas as outras 2 regras fundamentais não aplicaram porque não fizeram as leis até hoje. Quantos anos faz de 88 para cá? Vai fazer 30 anos daqui a 2 anos. Heraldo, pois não, Heraldo? Apesar de toda a clareza, toda a cultura jurídica do Dr. Cassione, eu não estou convencido ainda da responsabilidade penal do sócio da pessoa jurídica, porque no crime ambiental quem vai para a cadeia é o sócio, né? E muitas vezes eu tenho visto alguns processos aí que, por exemplo, de desmatamento, situações que já se prolongam no tempo, muitos empresários estão sofrendo processos penais em razão dessa possibilidade aí. Agora, no caso da delação premiada,
a gente voltando um pouquinho, o problema é que o cerco já se apertou demais e eu acho que sobra muito pouca coisa agora. São alguns poucos atores que participaram dessa roubalheira no país que se tem a denunciar. Então, quem está preso e pretende se beneficiar, diminuir a sua pena com a delação premiada, ele tem que agir rápido, porque senão vai dizer o Moro lá, mas esse aqui já me falaram, já fomos ver, ele já está. Você tem que trazer alguma coisa nova. Não, você está falando dos personagens ligados ao Petrolão. Sim. E as outras estatais? Não, eu digo do Petrolão ali. O Petrolão era uma. BNDES era outra. E o BNDES? Mexe no BNDES. Correio. O que vai acontecer? Correio. Mexe na BR distribuidora. Nos fundos de pensão. Nos fundos de pensão. Na Sim, mas Previdência. aí Tudo isso que o Banha está dizendo. aí nós temos que abrir outras frentes. Não são essas Sim, mesmas eu estou pessoas. dizendo. E só na hipótese que o senhor levantou da dúvida, vamos supor que nessa dúvida Não, mas nesse caso não é. o leiteiro ou o distribuidor da renda fosse o Eduardo Cunha, porque com tantos milhões entregava para alguém. E quem são esses alguém? Quem são essas pessoas? Aliás, essa tese se fortalece na medida em que o processo de impeachment, antes de se iniciar, bem lá atrás, o seu Cunha foi falar com o governo. Né? Ele foi lá, escuta, tem algumas situações que é bom a gente não mexer. Deixa como está. Mas não, a dona Dilma, com a sua soberba toda, acha que o seu reino não está contaminado e resolveu peitar o seu... Nas grandes por um lado foi bom. encrencas. Claro, foi ótimo. Só que tem uma coisa. Ela é presidente da República do Brasil. Muito Quase bem. ex, né? Mas ainda é. E ela foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras durante todo o Petrolão. Se ela não tinha conhecimento de tudo o que se fazia, sendo presidente do Conselho de Administração, como é que ela pode presidir uma nação, um país, um Estado? Pelo menos aquela questão que envolve Passadina, né? Não conhece nada, não sabe o que está Ninguém presidindo. consegue entender como é que ela deu o aval sem ter mais informações a respeito e deu no que deu. O break e a gente retoma o painel regional já. Muito bem, a gente volta aqui ao terceiro e último bloco do painel regional nesta sequência do feriadão de 21 de abril, hoje 22, né? E conversando aqui com o Banha, Heraldo, Cassione, participação da Jéssica com a gente aqui. E o que vai ser a partir do momento em que, na minha opinião, não tem mais salvação o governo da presidente Dilma, desfalcado, esfacelado, né? 9 ou 10 ministérios sem titulares, sem ministros, sem cabeça, enfim, uma coisa completamente absurda que a gente nunca tinha acompanhado na história mais recente, nos últimos 50 anos aí da história brasileira, nunca se viu uma coisa assim, né? E vem aí o Michel Temer, né, já apontando aí alguns possíveis superministros, né? O José Serra, por exemplo, na área econômica, que vai quebrar e rachar definitivamente o PSDB, Alckmin não quer, o Aécio não se posiciona, o Serra quer de qualquer jeito, porque ainda, imagino eu, vislumbro a possibilidade de uma nova candidatura à presidência da República. Mas tem todo um problema aí de que o Temer precisa fazer o que a presidente Dilma deixou de fazer no último ano e meio, vamos dizer assim, de governo, praticamente segundo mandato, né, que é aprovar o tal ajuste fiscal, que nada mais é do que um arroxo, né? Isso pode durar um ano e meio, mas ele vai ter que fazer para mostrar aí aos mercados que com ele a coisa é diferente, com ele a coisa é séria. Com arroxo fiscal tem poucos investimentos, não tem muita geração de emprego, a economia vai demorar para pegar no tranco novamente, enfim, ele vai ter aí uma série de dificuldades para enfrentar no seu governo. Bom, você conhece Michel Temer, ou o Cassione conhece também pessoalmente, eu entrevistei uma vez ou duas, enfim, poucas vezes, acho que o Heraldo também, né? O Banha conhece bem o Michel Temer, principal figura do seu partido, o PMDB. Claro que ele tem estrutura para isso, tem conhecimento para isso, tem perfil de democrático, de negociador, enfim, de conciliador. Mas a batalha vai ser árdua, hein? Vai, não será fácil, mas eu acho que há nesse instante, um comedimento, que é até próprio do perfil do Michel Temer, utilizar o silêncio enquanto não se resolve
definitivamente o processo, mas logicamente nós políticos e o professor Cassione, que conhece bem aquela casa, sabe que os bastidores ficam praticamente aquecidos, os tambores tocando, sinais de fumaça, e começa-se a se desenhar novos horizontes. E nesses desenhos, a gente já pode dizer que haverá cirurgias em ministério, vai ter que baixar custo, fazer tudo aquilo que o próprio político não quer e não gosta de fazer. Cortar na carne, cortar na pele e ver quem são os aliados de primeira hora e como é que vai ser toda essa composição política financeira. Já se fala em junção até de pastas importantes. Acredito que seja até especulação, mas onde há fumaça há fogo, eu duvido de tudo também. Já diz que Cristóvão Buarque estaria sendo cotado para ser um ministro da Educação, e esse ministro do Ministério da Educação acoplaria ao Ministério da Cultura. Buarque foi ministro da Educação não do sei Lula, se é demitido verdade, pelo telefone, lembra? Não sei se é verdade, se é mentira. Como também existe, isso já é um clamor em Brasília, o professor está conversando com o deputado Beto Mansur, dizendo que o nome de Henrique Meirelles está no topo do topo para a sua pasta maior e mais complicada, a pasta da Fazenda. O meu temor, e eu não posso negar que eu tenho, como brasileiro, um temor, é que nós não dependemos hoje dos nomes, sejam eles quais forem, por mais brilhantes que sejam, nós não dependemos dos nomes para o milagre que eu vejo impossível de ser feito, que é não haver sangramento dentro da realidade brasileira. Comece por um fato, que é o básico. Qual é o nosso problema hoje? A falta de equilíbrio fiscal. Qual é o problema que levou, inclusive, a Dilma a estar na situação em que está hoje? O governo gastou mais do que recebeu. Qualquer um de nós, se gastar mais do que ganha, Quebra. o que acontece? Quebra. Nós sabemos que quebra. Pois bem, o que tem que fazer o próximo gestor do Brasil? Só, sem querer interromper Fale. você, mas só para acrescentar, não se esqueçam das dívidas dos estados Sim. que estão tentando, junto Vou aos chegar tribunais, nisso. enfim, Vou chegar né? nisso. Então, veja. Deixar de ser juros sobre juros para ser juros simples, que vai causar mais um prejuízo também à União. Além de nós termos os tais juros estratosféricos, e além de nós termos o governo hoje com déficit, porque gastou mais daquilo que recebia, e esta é a perspectiva pela frente, o que tem que fazer, seja quem quer que seja, ou a Dilma se ficar, ou o Temer, ou quem quer que seja, tem que cortar gastos e conseguir arrecadar mais. Arrecadar mais via tributo, ninguém aguenta mais. Então, arrecadar desta maneira é impossível. Você só pode aumentar tributos ou arrecadar mais pelos tributos se você tivesse desenvolvimento como decorrência de investimento, todo mundo ganhando mais, aí você pode até cobrar mais impostos. Mas com o país em recessão, sem investimento, sem produção, você não tem como aumentar imposto, porque não há de onde tirar. E você, não tendo de onde tirar, você tem que cortar. E cortar drasticamente. Cortando drasticamente, você já tendo hoje a quantidade de desempregados, e isto está em crescimento, você tem que mandar embora da máquina aqueles que você pode demitir. Vamos admitir que esses 100 mil que o PT colocou na máquina fossem demitidos pelo futuro presidente. Que não é possível, né? Numa canetada.
Numa canetada não é possível. Claro que não. Mas você não pode mandar 100 mil, mas você tem que parar de admitir. Então você não pode colocar nenhum dos seus aliados partidários para dentro do governo com gente. Você não pode começar a contentar partidos com nomeações, porque você aumenta o gasto. Você vai ter que fazer cortes. Onde é que você vai fazer os cortes? Você vai cortar no subsídio à agricultura, que é a única coisa que ainda está funcionando. Você não pode cortar. Você vai cortar na Programas saúde. sociais. Não pode cortar. Você vai cortar nos programas sociais. Você não pode cortar. Onde é que você vai fazer os cortes, as amputações que seriam incapazes de fazer mal ao doente e de não matá-lo? Se não fizer nada disso, a Dilma vai voltar e falar, tá vendo? Claro. Não era possível fazer nada, olha aí. Então o Temer tem que assumir com uma consciência que ele tem que ter, que é a seguinte: eu encerro a minha vida política a partir de agora. Eu vou ter que governar 3 anos fazendo tudo aquilo que alguém que tem pretensões eleitorais não poderá fazer. Eu vou entrar para tentar salvar esse doente que está na UTI. E o preço disso vai ser o meu suicídio político. Vai ter que se cercar de gente de todos os lados. E veja que o senhor Geraldo Alckmin, ontem, disse algo que eu gostaria de não ter ouvido. Que o PSDB não quer fornecer... Não deve. recursos humanos para o governo Temer. Por que ele está dizendo isso? Porque ele é candidato a presidente da República. Então Claro. você veja que não há patriotismo por parte de ninguém, porque ele não quer colocar PSDBistas lá, ao lado do Temer, porque se a coisa começar a ficar antipática, medidas duras, para poder salvar, remédios amargos, amanhã, na hora em que ele for candidato, vão dizer, mas estavam lá os PSDBistas lá dentro, fazendo as maldades e colocando o remédio amargo. Então, é por isso que eu digo que eu não vejo saída. Mesmo abdicando o seu Michel, dizendo que não é mais candidato, como ele disse, não é mais candidato, há um acordo. É um compromisso, há um acordo compromisso com esse grupo. que Então, ela a gente- acabar com a reeleição e ele não seria ser candidato. Aí a gente vê que, então, continua no Brasil os projetos pessoais Claro. e, logicamente, E partidários. vai ser muito difícil acrescentar alguma coisa nesse pequeno facho de esperança que vem aí com a condução de um novo governo, porque se não tiver essa união preconizada pelo senhor, professor, a participação imediata desses partidos, mas como partidos pactuados com o interesse público e com o governo, que vai ser muito difícil, até porque alguns integrantes de alto escalão de outros partidos já estão botando a unha de fora, dizendo, não, eu não tenho nada a ver com isso. E esse não tenho nada a ver com isso acaba prejudicando toda a sociedade. E esse quanto pior, melhor, foi uma cartilha que nós já vimos. E está sendo rasgada hoje com o impeachment. Nós não queremos ver o quanto pior é melhor. Nós queremos ver o desenvolvimento, as importações, as exportações e o corte, Mas isso é utopia hoje. o corte das mordomias que a gente tem visto aí. Ninguém quer cortar nada, Agora, absolutamente a nada. gente tem que admitir aqui Recentemente- também, viu, Heraldo, que a Fiesp e os grandes empresários brasileiros que jogaram pesado Eles para acreditam. o impeachment da presidente Dilma, eles terão um olhar, assim, me parece muito mais carinhoso, né, e participativo e colaborativo com o presidente Michel Temer, que é, pelo menos, ali vai ser para eles uma luzinha no fim do túnel, Heraldo. Deixa eu acrescentar uma questão com o professor Cassione, porque nós tivemos dois exemplos recentes aí. O pós-Tancredo Neves e o pós-Collor, que o país também vivia turbulências. Um pouco diferente da atual, mas eram turbulências. E nós tivemos aí um encaminhamento, eu acho que, do ponto de vista político e econômico, o Brasil, melhor pós-Collor. Né? O Itamar e depois veio o Plano Real. Sim, mas o pós-Collor, você tinha praticamente ausência total de oposição. Com exceção do PT,
que ainda não tinha a força que tinha naquela altura. E que foi rachado, expulsaram o Luiz Erundina porque aceitou o Evidente. ministério. Então, hoje não. Hoje você tem o Rui Falcão dizendo ontem, presidente do PT, dizendo ontem, para quem quisesse ouvir, o seguinte: não vamos só ficar na oposição, vamos desestabilizar o novo governo. Já disse que vai sair atirando. E vamos para a luta. Vai sair atirando. Então você está entendendo a gravidade do que está se anunciando no horizonte? Isto é o PT falando pela voz do seu presidente. Não vamos só ser oposição, vamos desestabilizar. O que significa desestabilizar? É você sabotar em todas as frentes a tentativa que se possa fazer de melhorar as coisas. E como é que você faz isso? Com as famosas greves gerais. Isto é que derruba definitivamente um país e leva o país ao túmulo. E eles têm força para fazer isso. E aí você vai fazer o quê para coibir essas greves gerais e essas atitudes de sabotagem? Você vai trazer o exército para a rua? Não vai, de jeito nenhum. Temer é um democrata, não vai mexer nisso, não vai ter esse tipo de atitude sem Então, dúvida nenhuma. orai, irmãos. Orai por nós. Vamos fechando aqui o painel regional, agradecendo sempre a você que está conosco, ao Banha, que está mais uma vez participando com a gente, Heraldo, Cassione e a Jéssica que nos acompanhou nesta edição. A gente sempre juntos, né, de segunda a sexta, o programa normalmente ao vivo, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.